Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a leitura de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Definindo a eficácia. Os sete hábitos são hábitos eficazes. Como estão baseados em princípios, conduzem ao máximo possível de resultados benéficos a longo prazo. Torna-se a base do caráter da pessoa, criando um centro poderoso de mapas corretos, a partir dos quais um indivíduo pode resolver problemas com eficácia, maximizar oportunidades, aprendendo a integrar novos princípios em sua espiral ascendente de crescimento. Eles são hábitos eficazes também porque se baseiam em um paradigma de eficiência harmônico com as leis naturais. Um princípio que chamei de equilíbrio PCP, o que causa estranheza a muita gente. Este princípio pode ser facilmente compreendido se recordarmos a fábula de Escopo sobre a galinha dos ovos de ouro. A fábula conta a história de um pobre fazendeiro que um dia descobre no ninho de sua galinha preferida um reluzente ovo de ouro. No início, ele desconfia de algum tipo de brincadeira, mas, no momento em que vai jogar o ovo fora, pensa melhor e o leva para ser avaliado. O ovo era de ouro maciço. O fazendeiro não consegue acreditar em sua sorte. Fica ainda mais surpreso no dia seguinte, quando o fenômeno se repete. Dia após dia, ele se levanta e corre para o galinheiro para apanhar mais um ovo de ouro. Ele acaba ficando imensamente rico e mal podia acreditar em tanta sorte. Junto com a fortuna, porém, vieram a cobiça e a impaciência. Incapaz de esperar pelo ovo de ouro de cada dia, o fazendeiro decide matar a galinha e pegar todos os ovos de uma só vez. Mas, quando ele abre a ave, descobre que não havia nada dentro dela, nem um ovo de ouro. E agora não havia mais meio de consegui-los. O fazendeiro destruíra a galinha que os produzia. Acredito que nesta fábula se manifesta uma lei natural, um princípio, a definição básica da eficácia. A maioria das pessoas enxerga a eficácia a partir do paradigma dos ovos de ouro. Quanto mais alguém produz, quanto mais faz, mais eficaz a pessoa é. Entretanto, conforme se pode ver na história, a eficácia resulta de duas coisas: o produto, ou seja, os ovos de ouro, e o meio de produção, ou a capacidade de produzir, a galinha. Se você adotar um modo de vida focalizado nos ovos de ouro, negligenciando a galinha, em pouco tempo perderá a fonte dos ovos de ouro. Por outro lado, se cuidar apenas da galinha, sem dar importância aos ovos de ouro, logo não terá mais meios para alimentar a galinha ou a si próprio. A eficácia consiste no equilíbrio, no que chamo de equilíbrio PCP. P representa a produção dos resultados desejados, os ovos de ouro. CP indica a capacidade de produção, o bem ou meio que produz os ovos de ouro. Três tipos de meios. Existem basicamente três tipos de bens ou meios: físicos, financeiros e humanos. Vamos abordá-los um a um. Há alguns anos comprei um bem físico, uma máquina de cortar grama. Usei o cortador diversas vezes, sem me preocupar em fazer a manutenção. Ele funcionou adequadamente durante 2 anos, mas depois disso começou a dar problemas. Quando tentei recuperá-lo, afiando as lâminas e revisando o motor, descobri que a máquina perdera mais da metade da sua força original. Não prestava mais para nada. Paradigma dos sete hábitos. Se eu tivesse investido em CP, manutenção e conservação do bem, ainda desfrutaria de sua P, a grama aparada.
Como não cuidei dele, precisei gastar muito mais tempo e dinheiro para comprar um cortador de grama novo do que teria gastado na manutenção adequada da máquina original. A eficácia, no caso, foi nenhuma. Em nossa busca frenética por resultados ou vantagens a curto prazo, frequentemente destruímos um bem físico precioso, seja ele um carro, computador, máquina de lavar ou até nosso corpo e meio ambiente. Manter P e CP em equilíbrio representam uma enorme diferença na utilização eficaz dos bens físicos. Esta visão também prejudica o uso eficaz dos meios financeiros. As pessoas não confundem frequentemente o capital com o lucro? Você já lançou mão do capital para melhorar seu padrão de vida, para obter mais ovos de ouro? O capital reduzido tem um poder reduzido em termos de produção, de renda ou lucro. E o capital em processo de redução encolhe mais e mais, até que se torna incapaz até mesmo de suprir as necessidades mais básicas da pessoa. Nosso meio financeiro mais importante é a capacidade de ganhar. Se não investimos continuamente na melhoria de nossa própria CP, limitamos drasticamente nossas opções. Ficamos presos à nossa situação atual, morrendo de medo do chefe, da opinião que tenham de nós na empresa, dependentes economicamente e sempre na defensiva. Mais um exemplo de ineficiência. No meio humano, o equilíbrio PCP é igualmente fundamental, até mais importante, pois as pessoas controlam os ativos físicos e financeiros. Quando duas pessoas em um casamento estão mais preocupadas em conseguir os ovos de ouro, os benefícios do, os benefícios do que em preservar o relacionamento, que torna tais benefícios possíveis, com frequência agem de forma insensível, sem consideração pelo outro, negligenciando a boa vontade e a cortesia, tão importantes em um relacionamento profundo. Passam a lançar mão de estratagemas para manipular o outro, concentram-se em suas necessidades para justificar a atitude tomada e ficam procurando provas de que o outro está sempre errado. O amor, a delicadeza, o enriquecimento mútuo e a espontaneidade começam a se deteriorar. As galinhas dos ovos de ouro mostra-se mais enferma a cada dia. E o que dizer do relacionamento entre pai e filho? Quando as crianças são pequenas, sua vulnerabilidade e dependência é enorme. Torna-se muito fácil negligenciar o esforço exigido pela CP. Treinamento, comunicação, relacionamento e atenção fundamentais. É mais fácil aproveitar as vantagens, manipular, conseguir o que você quer do jeito que você quer, já. Você é maior e mais esperto, está sempre certo. Então, por que não dizer a eles o que fazer e pronto? Se for preciso, grite com eles, lance mão da intimidação, insista até que façam as coisas do seu jeito. Ou então, seja indulgente. Agarre-se ao ovo de ouro da popularidade. Tente agradar seus filhos. Deixe que façam tudo o que quiserem. Assim, eles crescerão sem parâmetros e expectativas, sem um compromisso pessoal interno com a disciplina e a responsabilidade. Qualquer um dos caminhos, autoritário ou permissivo, revela a existência de uma mentalidade tipo ovo de ouro. Você quer ver as coisas feitas do seu jeito ou prefere ser adorado? Mas o que acontece com a galinha dos ovos de ouro enquanto isso? Qual a disciplina, a confiança na capacidade de fazer as escolhas certas e de atingir metas importantes que uma criança assim terá após alguns anos? E quanto ao seu relacionamento? Quando seu filho chegar aos anos críticos da adolescência e tiver
a crise da identidade, será que ele saberá, a partir das experiências que teve, que você é capaz de ouvi-lo sem julgar? Que realmente se importa com ele enquanto pessoa e que é digno de confiança? Não importa o que aconteça? O relacionamento será forte o suficiente para que você consiga ficar próximo dele, comunicar-se com ele e influenciá-lo? Suponha que você queira que o quarto de sua filha esteja sempre em ordem. Isso é P, produção, o ovo de ouro. E suponha que você deseje que ela o limpe. Isso é CP, capacidade de produção. Sua filha é a galinha dos ovos de ouro, o meio de produção. Se houver um equilíbrio entre P e CP, ela vai limpar o quarto com prazer, sem que seja necessário ordenar, pois ela é responsável e tem a disciplina para arcar com as responsabilidades. Ela é um bem precioso, a galinha que produz ovos de ouro. Entretanto, se o seu paradigma está focalizado na produção, ou seja, na limpeza do quarto, vai acabar atormentando sua filha para que ela faça isso. Quem sabe seus esforços o levem a fazer ameaças ou a gritar, de modo que, no afã de conseguir os ovos de ouro, prejudique a saúde e o bem-estar da galinha? Vou relatar uma experiência interessante de CP ocorrida com uma de minhas filhas. Estávamos planejando um passeio a dois, algo que gosto de fazer regularmente com cada um de meus filhos. Sabemos que programar o passeio é tão gostoso quanto sua realização. Sendo assim, falei para minha filha: Querida, hoje é a nossa noite. O que você quer fazer? Qualquer coisa, papai, foi a resposta. Nada disso, falei. Sei que você quer ir a algum lugar especial. Sabe o que é? Ela finalmente se abriu. Acho que você não ia gostar do que eu tenho vontade de fazer. De jeito nenhum, retruquei veemente. Estou disposto a fazer o que você quiser. Qualquer coisa. A escolha é sua. Quero assistir a Guerra nas Estrelas, ela falou. Mas sei que você não gosta de Guerra nas Estrelas. Na última vez, dormi o filme inteiro. Você não gosta desse tipo de fita. Mas não faz mal, papai. Tudo bem, querida. Se for isso que você quer fazer, então vamos fazer, eu vou gostar. Ora, papai, não se preocupe com isso. Não temos a obrigação de sair. Ela fez uma pausa e acrescentou: Sabe por que você não gosta de Guerra nas Estrelas? Porque não compreende a filosofia e o treinamento de um cavaleiro Jedi. Como? Sabe essas coisas que você ensina, papai? São iguais às coisas que fazem parte do treinamento de um cavaleiro Jedi. É mesmo? Então vamos ver Guerra nas Estrelas. E foi o que fizemos. Ela sentou-se ao meu lado e me explicou o paradigma. Tornei-me o estudante, o aprendiz. Foi absolutamente fascinante. Consegui ver, com este novo paradigma, a maneira como a filosofia básica presente no treinamento de um cavaleiro Jedi se manifesta nas mais diversas circunstâncias. A experiência não foi um evento P planejado. Ela resultou de um investimento CP. Foi um fruto inesperado e benéfico deste investimento. Foi muito interessante e satisfatório. Mostra que nós aproveitamos melhor os ovos de ouro quando a galinha, a qualidade do relacionamento, recebe a alimentação apropriada. CP, organizacional. Um dos aspectos mais valiosos de qualquer princípio correto é a sua validade e possibilidade de aplicação em uma ampla gama de circunstâncias. Neste livro, eu gostaria de mostrar a vocês algumas maneiras como estes princípios se aplicam a organizações, inclusive famílias, e a indivíduos também. Quando as pessoas deixam de respeitar o equilíbrio P-CP, ao usarem os bens físicos nas organizações, elas provocam a queda da eficácia organizacional
deixando frequentemente uma galinha morta para os outros. Por exemplo, um indivíduo encarregado de um bem físico, como uma máquina, pode estar ansioso para pode estar ansioso para causar uma boa impressão em seus superiores. Talvez a empresa esteja crescendo rapidamente e as promoções aconteçam com frequência. Sendo assim, ele produz um ritmo acelerado. Nada de pausas ou manutenção. A máquina trabalha dia e noite. A produção é fenomenal, os custos baixos e os lucros disparam. Em pouco tempo, o sujeito ganha a promoção esperada, os ovos de ouro. Suponha, contudo, que você seja seu sucessor no trabalho. Vai herdar uma galinha muito doente, uma máquina que a esta altura está desgastada e começa a dar problemas. Exige investimentos altos em manutenção e passa muito tempo parada. Os custos sobem barbaramente, os lucros desaparecem. E quem leva a culpa pela perda dos ovos de ouro? Você. A culpa é sua. Seu antecessor arruinou o bem, mas a contabilidade só registra o número de peças produzidas, os custos e os lucros. O equilíbrio PCP torna-se particularmente importante quando aplicado aos seres humanos envolvidos em uma organização, clientes e funcionários. Conheço um restaurante que servia um ensopado de mariscos deliciosos e vivia lotado de fregueses diariamente na hora do almoço. Quando a firma foi vendida, o novo proprietário concentrou-se nos ovos de ouro e resolveu aumentar a água do ensopado. Durante mais ou menos um mês, tendo reduzido os custos e mantido a receita, os lucros aumentaram barbaramente. Pouco a pouco, entretanto, os fregueses começaram a sumir. A confiança se fora e os negócios se reduziram a zero praticamente. O novo proprietário tentou desesperadamente recuperar a clientela, mas ele havia negligenciado seus fregueses, abusando de sua confiança. Perdeu um bem precioso, a lealdade dos consumidores. Não havia mais galinha nenhuma para produzir os ovos de ouro. Existem também as organizações que falam muito no consumidor, mas negligenciam totalmente as pessoas que lidam com o público, os funcionários. O princípio CP diz para tratar sempre os funcionários do modo como deseja que eles tratem os fregueses mais importantes. Você pode comprar o trabalho de uma pessoa, mas não pode comprar seu coração. O entusiasmo e a lealdade encontram-se no coração. Você pode comprar a força, mas não pode comprar o cérebro. E a criatividade, engenhosidade e potencial encontram-se no cérebro. A receita CP é tratar os empregados como se fossem voluntários, assim como devemos também tratar os clientes, pois é isso que eles são. Eles podem fornecer voluntariamente o que têm de melhor, seus corações e mentes. Fiz parte de um grupo, uma vez, onde alguém perguntou: como fazer para colocar empregados incompetentes e preguiçosos na linha? Jogue uma granada de mão, respondeu um dos presentes. Grande parte dos outros membros do grupo elogiou este estilo machão de gerenciamento à abordagem ou dá ou desce, na supervisão do pessoal. Mas alguém do grupo perguntou: e quem vai catar os pedaços? Não haverá pedaços. Então, por que você não faz a mesma coisa com seus clientes? O homem que adotou uma postura crítica quis saber. Diga simplesmente: se não vai comprar nada, pode cair fora daqui. Mas eu não posso fazer isso com os meus clientes, o machão falou. Então, por que acha que pode fazer isso com seus empregados? Porque são meus empregados. Compreendo. Seus empregados são dedicados ao serviço? Trabalham duro? Qual é a taxa de rotatividade de mão de obra? Está querendo me gozar? Não dá para encontrar ninguém competente hoje em dia. Temos excesso de rotatividade, absenteísmo, corpo mole. Ninguém dá a mínima para o trabalho. O foco nos ovos de ouro.
Uma atitude e um paradigma como este mostra-se totalmente inadequado para lidar com as energias poderosas existentes no coração e na mente de outra pessoa. Estabelecer limites e metas a curto prazo é importante, mas não é tudo. A eficácia está no equilíbrio. O foco excessivo em P resulta em saúde comprometida, máquinas desgastadas, contas bancárias exauridas e relações rompidas. O foco excessivo em CP equivale a uma pessoa que passa 3 ou 4 horas por dia correndo e se gaba dos 10 anos extras de vida que consegue com isso, sem perceber que está gastando estes 10 anos na corrida. Ou então a uma pessoa frequentando eternamente a escola, sem nada produzir, vivendo dos ovos de ouro alheios, a síndrome do estudante profissional. A manutenção do equilíbrio PCP entre os ovos de ouro, a produção, e a saúde e bem-estar da galinha, a capacidade de produção, exige com frequência uma boa capacidade de discernimento. Mas eu tenho a impressão de que isso é a verdadeira essência da eficácia. Consegue-se o equilíbrio entre o curto e o longo prazo. Equilibra a necessidade de uma boa educação e o preço a ser pago por ela. Equilibra a vontade de ter um quarto arrumado e o investimento em uma relação na qual uma criança é estimulada a ser ordeira em seu íntimo, de boa vontade, espontaneamente, sem necessidade de supervisão externa. Este princípio pode ser visto na vida de uma pessoa que se mata de trabalhar, passando a noite em claro para conseguir mais ovos de ouro, e acaba exausta e incapaz de continuar produzindo, em oposição a outra que desfruta de uma boa noite de sono e acorda disposta a produzir durante o dia todo. Este princípio pode ser reconhecido quando você força a barra para que as coisas sejam do seu jeito em um relacionamento e descobre que este se esvaziou, ou quando dedica realmente muito tempo a uma relação e percebe que o desejo e a capacidade de criar junto com alguém e de se comunicar dá um salto qualitativo. O equilíbrio PCP é a verdadeira essência da eficácia. Aplica-se a todos os setores da vida. Podemos trabalhar com ele ou contra ele, mas sempre estará aqui. É como o farol, é a definição e o paradigma da eficácia em que se baseiam os 7 hábitos deste livro. E ficamos por aqui neste dia de leitura. Se você acompanhou até aqui e ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique no botão inscrever-se, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, algum amigo seu que, que você tenha percebido que merece conhecer estes 7 hábitos. Um beijo no seu coração, eu sou Vanessa Luz e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.